Desculpa, primeiro é você que é mais importante. Mas é inclusive sobre a fala do Ronaldo, sabe, HG? A gente tolera o arrogante, como o Renato algumas vezes. A gente tolera o incompetente, mas o incompetente e arrogante não dá, né, cara? Chegar ali na beira da zona mista e tratar como se fosse o grande nome da gestão do futebol no país, o grande nome de trabalho de futebol no país, não dá. Desculpa, Ronaldo, mas você tem sido um incompetente e arrogante. Eu sou um grande fã do Ronaldo como jogador, mas como gestor, ele está se mostrando um péssimo gestor. Ele é péssimo no Valladolid, ele para mim tem sido péssimo no Cruzeiro, ele cometeu erros capitais para mim nessa temporada. O Valu citou acho que 5 jogadores que já não estão mais jogando com a camiseta do Cruzeiro. Eu ainda cito outros erros nessa temporada. A manutenção do Pesolano por 3 meses. A saída do Pepa, para mim, foi um erro. A contratação do Zé Ricardo, com outros nomes à disposição no mercado. Então, a diretoria do Cruzeiro tem cometido erros crassos. E aí, sempre que ela vai falar à imprensa e dar justificativas sobre o péssimo trabalho que ela desempenha, ela costuma apontar dedos. E aí aponta dedo para a imprensa, aponta dedo para o torcedor, aponta dedo para não sei mais quem, e não assume nenhum tipo de responsabilidade. Cara, não foi o torcedor, não foi a imprensa, não foi nenhum deles que montou o que foi montado em 2023. Eu não acho nem que o elenco seja tão ruim. Já falei isso aqui em outras oportunidades. Acho que houve erros, houve sim, muitos erros, inclusive. Começa em dezembro, né, Thiago? Exato, com a manutenção do pessoal que queria ir embora. Você insiste para um técnico ficar, ele trabalha com o time 74 dias, depois estreia no dia 21 de janeiro, joga no dia 7, aí o diretor de futebol chega à conclusão que não dá mais pro Pesolano, sendo que ele estreou no dia 21 de janeiro, no dia 7 de fevereiro, derrota contra o Pouso Alegre, o ciclo com o Pesolano acabou. Foi mandado embora? Não, segue até o dia 19 de março no comando. Não. Até o dia 19 de março ele segue, tendo avisado que não permaneceria. Isso, porque se chega a final, permaneceria mais. E outra coisa, mas ele tá participando ativamente da montagem do time para o Campeonato Brasileiro. Que ele não ficaria. Aí a culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é do torcedor, a culpa é da gestão passada. Não, principalmente minha, que sou jornalista e sou declarado cruzeirense, né? É verdade. Você é 2 vezes culpado. A culpa é sua. Eu não trabalho na assessoria do Cruzeiro. Aliás, se eu trabalhasse, o Ronaldo jamais viria a público falar aquele monte de bobagem que falou ontem. Que isso. E nem trabalho na direção de futebol do Cruzeiro. Mas então, para encerrar sua fala... O Valu me ajudou bem a completar o que eu pensava. Então, enfim, para mim, como eu disse, o Ronaldo é o tipo do cara que eu não toleraria, que é o incompetente e arrogante. Para mim, só falou bobagem ontem. E é isso aí, cara. Aí, sabe o que acontece? Sabe que além dos resultados não estarem acontecendo, esse tipo de fala, é esse tipo de declaração que inflama a torcida, Matheus. É isso mesmo. A torcida já vai pro próximo jogo do Cruzeiro no Mineirão, piroca da vida. Aí é mais pressão pra cima de um time que não consegue resultado e que não consegue desempenho. Não, e pior, porque a gente já sabe que o time é limitado e tem dificuldades. Quando você tá pressionando esse time limitado que tem dificuldades, aí virou uma bola de neve. Essa é que é a grande questão. O Elton falou bem da Fortaleza. Cara, é muito louco, né? Se o Mineirão não for Fortaleza, vai jogar fora que vai ser? Isso. Porque assim, jogar contra o adversário, com a torcida cheia. E agora o Cruzeiro vai ter jogos difíceis e mais pra frente só confronto direto. Se a casa não for a Fortaleza, realmente jogar fora de casa vai ser mais complicado ainda, velho. O Elton, sabe o que eu estava pensando ontem? Algumas constatações, né? A constatação é que o Cruzeiro em casa é inofensivo, é inofensivo mesmo, lamentavelmente. Agora, é inofensivo por quê? Porque tem limitações, né? O ataque é um ataque inoperante. É fraco. Mas aí foram erros cometidos por quem contratou. Eu só não vou aqui ser oportunista de dar porrada na diretoria com o Gilberto. O Gilberto, eu adoro o Gilberto. Só que no Cruzeiro não aconteceu. Mas não aconteceu por quê? O Henrique Dourado, eu não esperava nada dele, não aconteceu. O Papagaio, eu acho um jogador que pode ser que vire, mas não para ser protagonista. O grande Davó, o grande Matheus Davó. Matheus Davó. Aí, os jogadores que não serviam para o Corinthians, o Ronaldo entendeu que serviam para o Cruzeiro. Porém, num dado momento da competição, o Ramiro e o Matheus Vital encaixaram nesse meio campo com o Richard. Mas foi só naquele momento, depois daquilo não rendeu mais. Aí veio o Nicão, que também não servia para o São Paulo, veio para cá e também não aconteceu. O Lucas Silva, em determinado momento, também encaixou no meio de campo e depois teve uma queda. O Bruno Rodrigues, que era o principal nome,
começaram a meio que... Parece que ficaram pistola com ele por causa da questão de, bom, eu quero uma valorização. E era o melhor atacante do Cruzeiro. Passou a não ser mais. O Wesley até hoje ainda não aconteceu como se esperava. O que é esse problema, El? Então, olha só, primeiro eu queria falar só ainda a respeito da questão da pressão, que é o que o Ronaldo está pedindo para não acontecer. Que ele acha que os jogadores não estão preparados para uma pressão, estão sofrendo uma pressão demais. Ele usou muito isso, né? Que a fortaleza do Cruzeiro não está sendo utilizada dentro do Mineirão porque a torcida está fazendo uma certa pressão e isso está afetando os jogadores. Com a fala dele, o que ele fez? Aumentou a pressão. Não, jogou em cima dos jogadores. Jogou em cima dos jogadores. E aumentou ainda a raiva, a ira e a preocupação dos torcedores. Ele fez um combo para jogar mais lenha na fogueira do Cruzeiro. E aí já tem protesto marcado, a torcida já quer fazer protesto na porta da toca, e isso aumenta as vésperas de um clássico. Como o Matheus bem lembrou, já tem confronto direto contra o Bahia, que é o próximo jogo no Mineirão, que mais uma vez a torcida vai estar lá. E quando você fala a respeito dessa, você pontua esses jogadores que não deram certo, cai naquilo que o Thiago falou, cai naquilo que o Valu falou, cai naquilo que o Matheus falou, que você também dissertou muito bem, que é quando o Cruzeiro não fez uma preparação e não fez escolhas corretas ao longo da temporada. Então, a temporada do Cruzeiro, ela é uma sequência de erros. E aí a gente vai voltar algumas casinhas para trás e ainda questionar algo que ontem eu fui acompanhar pelas redes sociais, muita gente falando. O erro era o Pepa? Às vezes o erro, quando a gente pensa no número de jogos que o Pepa vinha com uma sequência ruim, era ruim? Era. Mas ainda aquele time criava alguma coisa para dar esperança ao torcedor. Gol também, mesma coisa, mas não criava a esperança do torcedor ver aquele time sair com a vitória. E hoje eu vejo um time nulo, zero criação, que não cria nada para agredir o adversário. Zero. Ontem eu vi uma ilha de falta de criatividade no Mineirão. Há muito tempo eu não ia acompanhar um jogo do Cruzeiro em loco e ontem eu fui. Ontem eu assisti em loco e quando você está no estádio, todo mundo sabe que a dimensão que você tem do jogo é muito maior. E ontem eu saí arrasado de ver o Cruzeiro uma ilha de falta de criatividade. Sabe o que eu acho que a questão defensiva tem sido preocupante nos últimos jogos também, cara? A gente falava sobre o Cruzeiro ser a terceira melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Mas nesse momento, o Cruzeiro não consegue neutralizar nenhum ataque. É porque não corre, Thiago. E aí, eu não acho que não seja falta de Cruzeiro corre pouco. Não acho que seja isso. Eu tenho certeza, conversei com um ex-jogador hoje, que esteve inclusive em campanhas do Cruzeiro em 2011, o time corre pouco. O time não corre o que deveria correr. Em 2011 o time era péssimo, era horrível, mas os caras se matavam. Eu discordo desse Não, cara. tudo bem. Eu acho que não seja esse o problema. Eu já achava isso. Depois de conversar com ele, eu tenho mais certeza ainda. Não, eu não acho que seja isso. Eu discordo bastante do valor. Tudo bem você discordar. Eu acho que a questão é desorganização. Desorganização seguramente e outra coisa. Além disso que eu disse aqui, né? além da certeza. É um combo. Além da certeza combo. de um ataque inoperante. Além da certeza de um Cruzeiro inofensivo em casa, cada vez mais eu tenho a certeza do erro que foi trazer o Zé Ricardo, embora eu torça pra ele, porque é um cara trabalhador. Sim, ok. Vai de cara sério, ok. gente boa e tal. Mas foi um erro ter trazido ele. Aí você junta tudo isso, eu dou sentido total ao que o Valu tá dizendo. Eu acho o Cruzeiro muito pouco, o Cruzeiro do Zé Ricardo, muito pouco competitivo. Mas sabe qual o último Cruzeiro que eu vi competitivo pra cacete? O do Pesolano. Era uma intensidade louca. Por isso eu lembrei de 2022, que era uma intensidade maluca e passou. Aqui, né? Não, mas é o 22, é o 22. Pesolano, é. Mas então, pra mim, HG, é desorganização, cara. A questão pra mim, eu discordo do Valuzinho nessa, porque eu não acho que o problema seja a falta de... Um doce. Eu não coloquei só isso. Eu coloquei um doce. Eu não acho que esse seja um dos problemas. Os caras podem correr errado. E aí, porque tá desorganizado. Porque tá desorganizado, é bagunça. A gente vê o zagueiro saindo jogando no meio campo com a defesa toda posicionada mais uma atrás. que você tem que empurrar tudo para a direção, Thiago. também Porque se no queria um técnico nesse treinador caso, né? para organizar a equipe, falamos isso aqui ontem, se queria um treinador para organizar a equipe, o último nome da lista parece até que foi o último, era o do Zé Ricardo. Agora, o que faltou de criatividade para contratar também, vocês estão de sacanagem, estão de brincadeira. Vamos ouvir mais um pouco aí dessa fala do Ronaldo. Triste, infeliz declaração do Ronaldo. A gente pode ver o copo meio vazio e meio cheio, né? A gente tá 2 pontos
um ponto do rebaixamento e a 2 da Sul-Americana. Eu prefiro ver o copo meio cheio, perto do nosso objetivo. Logicamente, cria-se uma desconfiança pelo momento delicado que estamos vivendo, um momento sensível, mas volto a repetir que nós temos confiança no trabalho, acreditamos que podemos alcançar o nosso objetivo, mas, sinceramente, sem a nossa torcida, sem o apoio da nossa torcida, as coisas vão ficar infinitamente mais difíceis. Eu entendo que o mundo de hoje mudou também, né? O jornalismo esportivo mudou também. Hoje tem uma parte importante do jornalismo esportivo que é torcedor, né? E que muitas vezes, quando o resultado é negativo, com a maneira que se coloca as crônicas, as críticas, e de alguma maneira incita um pouco até a violência, a hostilidade, a desconfiança, né, no nosso time. Mas quero dizer e repetir e fazer um chamamento realmente à nossa torcida para que nos dê esse voto de confiança. Faltam 11 jogos, que serão 11 finais daqui para frente, e que a gente pode alcançar o nosso objetivo. A gente tem confiança no trabalho. Hoje acredito que não foi uma grande partida, mas enfrentávamos o Flamengo, um time extremamente qualificado, um time que aproveitou 2 falhas nossas, né, e que realmente eles aproveitaram, e nós não tivemos um jogo que a torcida desejava. O segundo tempo foi bem melhor, né? Tivemos um controle do jogo, apesar do comportamento da nossa torcida, que deixou de nos apoiar e escolheu, inclusive, o Rafael para ser o grande vilão da história. Então, é uma outra coisa que eu falo na hora que vocês fazem o trabalho de vocês, para ter cuidado também com o conteúdo que vocês transmitem ao torcedor, porque tem criado realmente uma revolta, né? O torcedor já não quer entender o momento que o clube vive, né? Da onde a gente veio, né? Viemos da Série B, o orçamento limitado, né? Uma dívida bilionária, e que isso não é uma desculpa, é um fato. É um fato, está muito recente para a gente esquecer disso. Portanto, mais uma vez, a gente tem plenas condições, depende somente da gente, e eu gostaria muito de pedir esse crédito ao torcedor cruzeirense, que, se não faça por mim ou pela gestão Ronaldo, que faça pelo Cruzeiro, que apoie os nossos jogadores do início ao fim do jogo, para a gente reverter essa situação. Sim, a torcida sempre faz pelo Cruzeiro, Ronaldo, não é por você. Você é gigantesco, você pode ser mais conhecido que o Cruzeiro, e seguramente é, mas maior que o Cruzeiro, seguramente você não é. Parece que tem uma cláusula no seu contrato que você pode entregar o clube sem ônus, até a qualquer momento, sei lá, ou no final da temporada e tal. E você disse sobre meio que rediscutir a relação e etc e tal. Eu acho que vale a pena, porque se for para você continuar com essa visão de que a culpa é da torcida que não apoia e que a culpa é da imprensa que, de repente, após as derrotas, diz algo que incita a violência, quem da imprensa que incita a violência? Cita os nomes e coloca um processo. Eu, sinceramente, não entendi aonde você quer chegar. Então, deu uma de Renato Portaluppi, tergiversar, tirar o holofote da incompetência de vocês. Aliás, ontem, eu não sei se foi a última ou penúltima pergunta, eu acho que foi alguém do GE ou da Globo. Isso tudo bem, mas em qual a parcela de vocês? A última.
Foi a última pergunta, né? Foi. Qual a parcela de vocês no fracasso atual do time? Algo desse sentido. Sim. E aí, essa era a pergunta que você não conseguiu responder. Então você coloca nos ombros da imprensa, que é a mesma que te badala, você coloca nos ombros da torcida, que tem razão de gritar, que lá é o lugar para gritar e lá é o lugar para protestar. Lá sim é o lugar para isso. Então, sinceramente, foi uma pataquada essa entrevista do Ronaldo. HG. Assim, um negócio medonho essa entrevista do Ronaldo. Rapidamente, Thiagueiro. A única coisa que foi importante ali de fato é que ele tira o Rafael, como ele disse, de vilão e assume esse papel. Ele assume esse posto de vilão. Porque pra mim o Ronaldo, cara, depois dessa entrevista, sinceramente, eu não consigo mais enxergar uma relação Cruzeiro-Ronaldo. E olha que eu vislumbrava coisas positivas. Eu achava que o Cruzeiro teria uma gestão diferente. Uma pena, a gente tá vendo mais do mesmo à frente do Cruzeiro. E eu vou dizer, pra fechar, tá? O torcedor do Cruzeiro tá pistola com o que está assistindo, está estupefata com as medidas de quem faz a gestão do clube, mas sabe o que assusta, Ronaldo? É que o seu clube da Espanha está cada vez mais se enterrando. E parece que você enxerga de fato que o Cruzeiro é o Valladolid Tupiniquim. E não é. E não é. Acho que você não está conseguindo entender o tamanho da história do clube que você comprou, não. Negócio medonho, Matheus.